Professor. Começa me contando como que começou esse teu desejo, essa tua vontade de empreender e por que na área da comunicação? Nossa, eu acho que eu nunca tive vontade necessariamente de empreender, mas eu sempre tive vontade de trabalhar com algo. Eu brincava quando era criança que eu queria trabalhar com algo que as pessoas não entendessem sobre o que é. Tipo assim, que eu trabalhasse na frente do computador, mas que as pessoas não entendessem o que é. Então, acho que eu sempre tive essa vontade de trabalhar, tipo, mais com digital, com tecnologia, coisas nesse sentido, mas nunca com empreender. A minha vontade de empreender, ela veio muito de uma demanda, na verdade, né? Tipo, veio de outras pessoas querendo o meu trabalho, e esse trabalho ele não estava dentro da minha empresa formal, e ao mesmo tempo eu também não estava feliz na minha empresa formal, entre aspas. Então, foi essa junção, assim, entender que tinha espaço, que tinha demanda, e entender que eu me sentia muito mais realizada fazendo as coisas do meu jeito, assim. Então, acho que foi, tipo, essa vontade de querer expressar o que eu acredito e o meu jeito, até muito mais de cultura de empresa do que necessariamente a área da comunicação. Hoje eu olho e eu penso, nossa, eu acho que eu empreenderia em várias outras coisas, assim. Mas acho que a comunicação muito, porque eu também me descobri na comunicação, entendi que era uma área que fazia sentido naquele momento empreender, assim, por demanda, por gostar, por querer aprender também. Então, acho que vem um pouco dessa vontade, tipo, ai, quero aprender uma área que eu já trabalho, não vou, né, me arriscar em outra, assim. E me conta um pouco da tua trajetória. Tu já tinha trabalhado na área da comunicação? Como é que foi? Então, a minha primeira experiência eu sempre me considerei uma pessoa bem comunicativa, acho que até quando eu era mais nova eu era um pouco mais do que sou hoje. E na época da escola, assim, tipo 14, 15 anos, eu entrei pro Grêmio Estudantil da escola, e eu entrei na parte de comunicação. E aí, basicamente, na época era Facebook, né? Então a ideia era, tipo assim, a gente tirava as fotos com a câmera do Grêmio Estudantil e postava na página do Facebook. Essa era a comunicação. E aí depois, e eu adorei, assim, e tal, e aí na época eu acabei saindo dessa área por questões que nem tinham a ver comigo, só que eu fiquei bem frustrada, assim, eu fiquei tipo, nossa, acho que não é pra mim, e aí também de vir de uma realidade do Rio Grande do Sul, tipo, não via ninguém vivendo de comunicação, não vi, tipo assim, eu não tinha esse imaginário do que era relações públicas, do que era comunicação, do que era rede social, enfim. Mas esse foi minha primeira experiência, assim. E aí depois eu tinha uma página eu criei uma página de fã-clube que tinha, tipo assim, na época 10 mil seguidores, era um negócio, tipo, muito foda. E eu atualizava sobre várias coisas, era tipo uma página de notícia, assim. E eu acho que foi a minha primeira experiência que eu olhei e falei, meu Deus, eu consigo fazer isso, sabe? E eu devia ter também uns 15, 16 anos. E aí depois, assim, tipo, encurtando um pouco a história, eu entrei na faculdade de Relações Internacionais, muito porque eu nesse imaginário de tipo, jornalismo é uma coisa que não faz sentido, nem sabia que existia relações públicas, comunicação, enfim, eram coisas que não faziam sentido para mim. Então eu fui para a área de relações internacionais e aí, de novo, eu fiz um trabalho voluntário, eu entrei na parte de comunicação. Tipo, não, tu Nossa, vai te ser seguia. comunicador. Uhum. Não E aí deixava eu de fui. seguir. Te Sim, chamava. na verdade nessa primeira experiência voluntária, eu fui para a área de vendas. E aí eu comecei a trabalhar de forma formal numa empresa de tecnologia de vendas, porque eu queria trabalhar com tecnologia. Eu, na minha cabeça, era tipo assim, vou ser formada em relações internacionais, vou saber falar várias línguas, vou ser super, tipo, do Google e vou viajar pelo mundo falando sobre tecnologia e, tipo, internacionalizando tecnologia. Essa era a minha ideia. Até que eu entrei no mercado de tecnologia, eu falei, meu Deus, não é pra mim, eu sou da criatividade, sabe? E aí, não que criatividade e tecnologia não tenham a ver, né? Mas enfim. E aí, minha primeira experiência foi com vendas, e aí, depois, dentro desse trabalho voluntário, eu fui para a área da comunicação. E aí, nesse meio dessa empresa, assim, eu falei, cara, eu não quero mais trabalhar com vendas, vendas e comunicação tem a ver, mas não é a mesma coisa. E aí eu comecei atrás de trabalhos voltados para comunicação. Eu não tinha, a minha única experiência era o Grêmio Estudantil, o fã-clube, o Facebook. Eu tinha tido uma experiência como influenciadora, que era amiga de uma amiga minha, que eu ajudei e tal, mas eu também era muito crua, assim. Eu tive meio que um protótipo de agência com um amigo meu, então a gente chegou a fazer identidade visual, registro de marca e tal, e, tipo, não demos continuidade. E aí eu entrei numa outra empresa de tecnologia na área de comunicação. Sem nada, assim, tipo, eles fizeram um teste comigo, gostaram e tal, escrevi alguns textos, e entrei na área da comunicação, e aí sim eu comecei a fazer a faculdade de marketing digital, que também não tem tanto 100% a ver com o que eu faço, assim, né, o marketing, ele é diferente da comunicação, né, tipo, não é a mesma coisa.
Mas, enfim, essa foi minha trajetória, assim. E aí, dentro dessa, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de tecnologia, na área de comunicação, com influenciadores, tudo que eu amava, que eu achava perfeito e tal, tipo, meio que juntou os meus dois mundos, assim, eu percebi que eu não me sentia feliz com o estilo de trabalho, assim, né? Tipo, eu tentava aplicar algumas coisas que eles não curtiam, eu tentava fazer algumas coisas que eles não entendiam que era certo. Eu comecei a estudar, eu comecei a ter outras experiências com outras pessoas da área da comunicação. E aí que foi que eu peguei o primeiro perfil da minha amiga, né? E ela tinha, tipo, 2 mil seguidores, hoje ela tem, tipo, 40 mil, quase 40 mil. Então, fiz esse rebranding, assim, e comecei a entender na prática. Então, a minha trajetória foi praticamente prática, e aí começou as pessoas a me procurar, e eu, tá, ok, eu, Dandara, pessoa física, vou lá e vou assinar essa comunicação, e aí depois, posteriormente, a Malungo, né? Então me conta agora um pouco da Malu. Primeiro o nome, super Tá. diferente. Nossa, o nome, ele é muito louco, assim, porque eu queria que fosse, quando eu pensei, eu nunca quis eu, Dandara, ser a pessoa que representa o meu negócio. Então, eu poderia muito bem, tipo, criar a mesma estratégia que eu criei para outras pessoas e eu ser a influenciadora que fala de comunicação e piriri pororó. Mas eu Uhum. nunca tive esse desejo, assim, eu acho que eu bebo muito dessa, e desde o meu começo na comunicação, eu bebo muito dessa ideia do marketing de comunidade, assim, né? Eu sempre estudei Uhum. muito sobre isso, eu sempre achei isso muito interessante, assim, vender uma ideia e não uma pessoa ou uma coisa. Né? Então, acho que eu parto desse pressuposto, assim, essa é a minha, se a gente pudesse trazer uma base teórica, que eu não sei se tem, mas é a minha base teórica, assim, né, o marketing de comunidade, enfim. Então, acho que esse foi o primeiro ponto, saber que eu não ia ser a pessoa que ia representar a Malungo, que eu queria uma empresa, um nome. E eu queria que esse nome, ele, ao mesmo tempo, ele fosse ancestral, no sentido de ter algum significado, né, para além só do nome, também que fosse algo futurista, assim, sabe? Então eu não queria um nome que, tipo, as pessoas olhassem e falassem, meu Deus, tipo, é muito difícil de pronunciar, ou, tipo, sei lá, que fosse uma coisa meio... Eu sei que é um nome diferente, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele não é difícil de pronunciar. Ele é uma palavra que tu pode falar em várias línguas e, tipo, a leitura ela é meio que a mesma, assim. Então, acho que foi esse o primeiro objetivo. E aí eu comecei a procurar palavras que tivessem essa origem talvez mais ancestral, no sentido de continente africano, né? Porque Malungo vem dessa linguagem mais banto, acho que é banto, se eu não me engano. Tipo assim, Malungo, e aí eu comecei também, além de procurar palavras soltas, assim, eu comecei a entender qual era o significado e a mensagem que eu queria passar, assim, porque eu queria que fosse uma palavra que representasse os valores de empresa. E aí Malungo veio, e eu fiquei muito tempo pensando, será? Malungo é um nome muito, sei lá, tipo, é um nome meio marcante, mas ao mesmo tempo é distante das pessoas. Eu comecei a, tipo assim, viajar, né? E a palavra Malungo tem tudo a ver, né? Porque fala sobre aquele amigo de jornada, fala sobre companheirismo, que é um dos valores da Malungo, né? Tipo, a gente tem esse valor de trabalhar de forma conjunta com o cliente, assim, nas decisões. Então, foi isso, assim, acho que foi uma palavra que apareceu para mim, mas eu fui também pesquisando de forma ativa, assim, né? Mas é legal ter esse nome diferente, essa referência, porque daí tu consegue dar essa grande explicação que tu deu agora e talvez fazer as pessoas entenderem um pouco mais sobre a Malungo, né? Sim, total. Eu acho que ela representa muito isso, assim, tipo, as pessoas sentem isso, sabe? Então, eu fico muito feliz, assim, dessa conclusão, tipo, faz sentido, assim, total. E como que vocês trabalham Em que sentido? De organização, de serviços? de serviço? Então, a Malungo, ela justamente bebe dessa fonte que eu te trouxe de vender uma ideia, assim, né? Então, a gente já foi muitas coisas. Eu comecei só com consultoria individual, depois a gente fez algumas turmas de mentoria coletiva. Depois a Malungo começou a assumir contas de influenciadoras, né, no sentido de assessoria comercial e planejamento estratégico, que antes eram influenciadoras que faziam só consultoria ou mentoria, né, a gente assumiu esse planejamento de carreira. E eu tenho vontade de que a Malungo seja realmente uma comunidade, assim. Então, tipo, se eu puder te falar como que a gente funciona,
é a nossa moto, assim, organizando ideias incríveis. Tipo, a gente literalmente pega uma ideia, um planejamento, um projeto, uma ação e tenta executar ela com a nossa metodologia, que é muito focada em branding, que é muito focada em comunidade, que é muito focada em impacto, né? Então, em números, enfim. Mas se eu pudesse te descrever de uma forma um pouco mais usual, assim, né? O que a Malungo faz hoje. A gente é uma empresa de estratégia e planejamento estratégico de comunicação, com dois nichos específicos, marketing de influência e gerenciamento de contas. Então, hoje, especificamente, a Malungo, ela faz gerenciamento de algumas contas. Essas contas são de pessoas físicas, mas também são de empresas e marcas, e faz o planejamento e assessoria de carreira de influenciadoras, né, que tenham a ver com esse ecossistema e com esse universo Malungo. E a gente tem a nossa comunidade, né? Que é também o nosso lugar ali que a gente consegue compartilhar conteúdo gratuito e tal, ajuda a galera. Justamente nessa nossa missão, que é ajudar as pessoas a organizar as suas ideias, assim. Então, é isso. Hoje o que temos de serviço é isso. Num futuro, aí já vou te trazer um outro ponto. Por exemplo, hoje a gente apresentou um projeto de branding e identidade visual, e a Malungo que assinou, sabe? É o nosso segundo projeto, tipo, desde da existência da Malungo de branding e planejamento estratégico e identidade visual. Também é um produto que a gente, tipo, eventualmente está vendendo, assim. Então, acho que é isso, assim, hoje, mas amanhã pode ser outra coisa. E aí a tendência é sempre crescer, né? Sim. Mas, Dandara, tu comentou ali também em questão do nome, desse lado mais ancestral, olhando também o Insta da Malungo, vocês trazem também essas referências, vamos dizer que icônicas, então vocês procuram mais ter essa parte de pessoas negras, essa questão? Total. Uma coisa que eu falo muito, assim, e que eu acho que é um posicionamento muito seguro, é que a Malunga, ela não necessariamente. Por exemplo, eu tenho a Batuque Baile, né? Que é um outro projeto com outros sócios, enfim, que a gente deixa muito, muito, muito claro de que é um projeto feito para pessoas negras e ponto final. Assim, são as pessoas protagonistas daquele ambiente, é para quem é feito, é para quem é pensado, é para quem é estruturado. Na Malungo, a gente não tem esse discurso tão político no sentido de, a Malungo é feito só para pessoas negras. Mas pela nossa comunicação, tanto verbal quanto não verbal, né? Que aí são tipo imagens, referências e afins, com certeza a gente acaba se direcionando para esse público, e isso não é feito de forma não intencional, é feito de forma intencional. Mas a gente não vai ter nenhum post, por exemplo, falando que somos focados em pessoas negras. Não, sabe? Mas a gente faz essa comunicação como pessoas brancas também fazem, né? Tipo, quando a gente entra num lugar, a gente sabe que não foi feito pra gente. Então, acho que é essa mesma sensação que eu quero gerar nas pessoas não brancas, sabe? Quer dizer, não negras, né, no caso. Uhum. Sim, e eu até acho que é necessário também, porque é a parte que mais precisa desse acesso, desse direcionamento, né? Tipo, talvez as pessoas brancas tenham isso muito mais fácil. E a Manco justamente traz isso, tu já falou até que de forma gratuita, né? Sim, sim, exatamente. E a nossa intenção é que cada vez mais, assim, né? Eu tenho muita vontade que a Malungo seja uma comunidade, eventualmente. Enfim, aí a gente precisa de parcerias de marca para que também seja sustentável, né, num longo prazo. Mas eu acho que só resumindo esse ponto, assim, do público, com certeza a nossa comunicação é voltada para pessoas negras, para pessoas LGBTs, assim, no geral. A gente tem clientes que não são pessoas negras hoje, né? Tanto o cliente final quanto o cliente ali, pessoa física. Mas eu acho que independente da pessoa, entra esse valor, sabe? Tipo, entra esse ponto da negritude, das referências, de ter um bom gosto. Então, mesmo que a pessoa não seja uma pessoa negra, ela vai ser atingida por esse imaginário da negritude, sabe? Então me conta um pouco como que a Malungo ela está impactando positivamente essa comunidade. Nossa, que pergunta difícil. Eu confesso que eu não sei se a Malungo tá impactando. Eu acho que eu talvez não tenha ainda essa noção. Mas eu, assim, eu, Dandara, recebo muita, um pouco mais novas do que eu, enxergando a Malungo como um novo sistema de comunicação, assim, né? Tipo, um novo formato, uma nova visão. Então, eu ainda não tenho essa resposta. Eu não sei, a Malungo não tem nenhum ano, né? Tipo, a gente vai fazer um ano agora,
sei lá, outubro, esse mês, eu acho, talvez. Então, muito novo, assim, tudo, mas ao mesmo tempo eu recebo muitos feedbacks, assim. Então, eu acho que uma das coisas que a gente consegue impactar é nessa nova visão de comunicação, assim. Acho que a gente é muito humano na própria comunidade, a gente traz muita coisa, tipo assim, galera, vamos descansar. A criatividade, ela também requer descanso. Então, acho que um pouco nesse lugar de conscientização das pessoas em relação à comunicação, bem-estar e afins. Mas, ao mesmo tempo, acho que talvez essas inspirações um pouco mais individuais, assim, né? De pessoas que olham e se inspiram, veem que existe uma comunicação diferente. Até no próprio, e eu acho que para além da comunicação, até na nossa própria cultura interna. Então, eu já tive pessoas que falaram, tipo, nossa, queria muito participar da Malungo, porque eu vejo como vocês fazem as coisas. Então, enfim, eu acho que ainda não tenho essa dimensão desse impacto, mas eu, assim, pelo que eu recebo, eu entendo que a gente impacta muito nesse ponto de que é possível fazer e ter uma nova forma de comunicação, sabe? De forma humanizada, estratégica, que faça sentido. Eu acho que uma coisa que a Malungo consegue trabalhar muito é sem orçamento. Tipo assim, a mentoria coletiva, que eu acho que é um dos lugares onde a gente mais consegue impactar assim, as pessoas, por ser um valor menor, mas por ter muita troca e muito conhecimento, é de fazer coisas com pouco dinheiro, assim, né? Tipo, como criar. A gente tem uma área, né? Uma aba, assim, uma aula dentro da parte da mentoria coletiva, que é criação de conteúdo mobile, né? Tipo, como criar conteúdo só com celular, como criar conteúdo sem ter identidade visual. Então, acho que o principal ponto é conseguir dar insights para que as pessoas entendam que elas podem fazer sem ter grandes estruturas. E aí eu acho que talvez só para finalizar esse ponto também, um feedback que eu recebia muito quando eu fazia a consultoria também e com as meninas que são influenciadoras, é o quanto a gente também o quanto a nossa estratégia ela ajuda essas pessoas a visualizarem que é possível fazer as coisas, sabe? Então, por isso que eu falo que a gente é uma empresa que organiza ideias, porque eu posso fazer muita coisa. Se quiser fazer uma consultoria, uma aula, sei lá, sabe, uma formação, tudo dá para fazer. Mas acho que a gente impacta muito nessa estratégia mesmo, assim, como pensar a vida de forma mais estratégica, como alcançar os objetivos, olhar um pouquinho para o lado, entender essa comunicação 360. Então, acho que é isso, assim, se eu puder resumir. Nossa, muito bom. E para finalizar, eu queria te perguntar quem são as pessoas que te inspiram? Como é que. Onde tu buscou referência, sabe? Não sei se teve, se não necessariamente pode ter sido alguma pessoa famosa, alguma pessoa conhecida, mas quem são tuas inspirações hoje? Nossa, isso é muito difícil, assim, também, eu acho que te trazer, porque eu tenho muitas inspirações, mas não necessariamente elas são da área da comunicação, porque eu não sou necessariamente formada também em comunicação. E isso é um diferencial que eu sinto meu e que eu faço questão de ter. Que no começo da Malunga eu tive pouquíssimas referências, assim. Tipo, eu tive referências de marcas que não eram da área da comunicação, mas eu tentei não beber muito em marcas de comunicação, porque eu não queria ser igual. Eu falei, tipo, não quero ver o que eles estão fazendo, deixa eu fazer aqui da minha cabeça, do que eu entendo, né, sobre comunicação, enfim, estratégia. Isso é muito bom por um lado, isso é péssimo por outro também, porque às vezes tu fica um pouco, tipo, não tem referência, o que eu faço nesse momento. Mas tu é o teu próprio case de sucesso, né? Também, mas eu acho que uma das referências da Malungo, assim, com certeza são os clientes. Acho que os clientes da Malungo, eles são muito referência, assim. As meninas que são influenciadoras são muito referência para Malungo, né? A Ari, a Aline, a Kine, são muito referência. Eu usei um Instagram também, que eu acho que, eu não sei se cheguei a passar para ti, mas eu posso te passar depois, que é a Naldes, que é um Instagram que fala sobre educação antiproibicionista, assim, né? Então eles falam bastante sobre conscientização do uso de drogas, eles têm um tópico que é um tópico delicado, mas que eles conseguem trazer isso de uma forma muito legal. Então eu me inspirei muito neles, assim, em relação à estética, também porque eles são um perfil que se inspirou em perfis gringos, assim. Então eu, Dandara, bebo muito dessa fonte também, tipo, acho que o Brasil
Não tenho essa síndrome de vira-lata, acho que a gente tem muitas coisas muito fodas. O brasileiro, ele é um marqueteiro por si só, mas eu bebo muito dessa fonte estética mais negra, gringa, assim, de certa forma, né? Isso é até um ponto para Malungo. Eu sinto falta, assim, de, tipo, ter um banco de imagens mais brasileiro, sabe? Tipo, isso é algo que futuramente eu penso também em construir, assim, né? Um banco de imagens Malungo, que eu consiga ter referências negras, mas brasileiras. Mas, no geral, eu tenho muita referência gringa, assim, e eu acho que referência, para além da parte estética, com certeza são as pessoas que eu trabalho, as pessoas que eu convivo, assim, né? Tipo, a minha mãe é uma baita referência para mim em relação a trabalho e organização. O meu namorado é uma pessoa muito referência para mim em relação à parte de audiovisual. Enfim, acho que é isso, assim. Não tem um Instagram ou uma conta que seria uma referência. Acho que a Naldes é uma, eu posso te mandar depois. Mas eu bebo muito, 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 muito da fonte do que eu vivo, sabe? Cultura, música, os próprios clientes. Eu acho que essas são as minhas referências, assim. E hoje em dia, para ti, Dandara, tu considera mais difícil, complicado ser uma mulher empreendedora ou uma mulher negra? Nossa, eu acho que. Nossa, difícil, hein? Eu acho que não tem como diferenciar, assim, sendo muito sincera, porque obviamente que é difícil ser uma mulher negra, apesar de que eu sinto que eu sou. Eu sinto que eu sou bem blindada de algumas coisas, assim, né? Eu acho que, enfim, quando a gente fala o que é difícil ser uma mulher negra, no meu caso, eu sinto que eu tenho uma vida muito gostosa, assim, né? Tipo, eu tenho poucas reclamações, assim, tipo, no sentido de. Acessos e afins, assim. Então, é difícil ser uma mulher negra, mas eu acho que ser eu, Dandara, não é algo tão difícil, porque eu acho que eu já consegui atingir alguns lugares que me blindam de algumas coisas, né? Então, pô, eu tenho um trabalho que eu consigo me sustentar financeiramente, que eu consigo viajar, que eu consigo fazer as minhas coisas. Isso já me blinda de algumas situações sendo uma mulher negra. Né? Então, acho que tem esse ponto. E aí, quando a gente pensa sobre ser empreendedora, eu acho que é difícil ser empreendedora por si só, mas é muito difícil ser uma empreendedora negra. Acho que esse é o grande ponto, assim. Por quê, né? Porque, enfim, credibilidade. Tipo, eu, Dandara, eu tenho um nicho de clientes muito específicos. Eu não sei, daqui a pouco, se eu for tentar ter outros clientes, como eu vou ser recebida sendo a dona e a estrategista da empresa, né? Então, ainda não tive essa experiência. Para mim, ainda é super favorável, porque o meu público é de pessoas negras, querendo ou não. Mas uma dificuldade que eu sinto muito grande, por exemplo, é quando eu represento as influenciadoras. Pô, é muito difícil. Tipo, sabe, as marcas querem passar por cima, querem, tipo assim, sempre dar um jeitinho, sempre se favorecer. Então, às vezes eu fico pensando, eu falo, cara, eu vou contratar alguém de atendimento que seja uma mulher branca, tipo assim, pra poder bater de frente com as marcas, assim, sabe? Então, esse ponto é difícil. Mas aí, quando a gente traz para o empreendedorismo especificamente, é horrível de difícil, porque, cara, tipo, eu não venho de uma realidade de uma família que tem um empreendimento que me ensinou sobre negócio. Eu tô aprendendo tudo na prática. Tem uma questão que eu acho que é esse combo também de ser uma mulher negra empreendedora, que é a síndrome de impostora. Tem dias que eu tô muito feliz, eu falo, meu Deus, sou muito foda mesmo e tal, não sei o que, fiz tal coisa. E aí tem dias que eu olho e eu penso, puta que pariu, né? Tipo, que merda, tipo assim, eu sei que se eu fosse uma mulher branca eu não teria passado por isso. Eu sei que se eu fosse uma mulher branca ou um homem branco, eu teria, tipo, rios de dinheiro, de investimentos, e a minha empresa estaria em outro lugar. Então, é difícil, assim, eu acho que não tem um juízo de valor do que é final, do que é pior, assim. Eu acho que no fim é ruim ser uma mulher negra empreendedora, é difícil, né? Tipo, dentro do cenário que a gente vive, assim. É, meio que uma coisa acaba levando a outra, né? São duas dificuldades muito grandes. Mas é isso, Dandara. Eu te agradeço muito, 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 muito. Obrigada pela tua disponibilidade. Eu sei que é bem corrida. Então, é isso. Eu vou produzir o trabalho, daí assim que eu tiver um resultado, alguma coisa, eu te envio, tá bom? Tá. Eu adorei, adorei. Pode me chamar.